Olá e seja bem-vindo ao canal iFix Fácil, aqui quem fala é Diogo e aqui é mais um fechamento do iFix. Hoje eu estou substituindo o fechamento ao vivo por esse, beleza? Hoje é dia 26 de agosto e vamos às notícias. Beleza, as notícias hoje, o mercado ficou bem ruim. Teve uma fala do presidente em relação à proposta feita pelo ministro Paulo Guedes e isso impactou o mercado bastante e o Ibovespa, após a fala, caiu, assim, estava positivo e despencou. Hoje chegando a 1,46 negativo, ou seja, teve uma queda de 1,46 chegando a 100.627. Então ele sustentou acima do 100, mas sei não. Bom, vou só fazer um comentário. O ministro está preocupado com o furo do teto. E a preocupação do governo é a reeleição. Nesse aspecto, cortar essas plataformas que ajudam, cortar esses programas sociais, nunca vai ser uma boa. Assim, é foda falar assim, eu acho que talvez o ministro não tenha pensado nisso, mas a grande questão é o seguinte, cara, se a gente cortar isso, não tem reeleição, não tem aumenta o problema e assim, você está cortando talvez de quem mais precisa. A gente tem defeitos enormes em termos de distribuição aí desses programas sociais e tudo mais, mas é alguma coisa para uma população. Meu problema não está nisso, eu acho que isso vai furar o teto. Mas o meu problema está muito... O problema que eu acho que o governo tem é muito mais. Ninguém consegue realmente bater com a máquina pública, em diminuir a máquina pública. Cadê as privatizações? Tá? É complicado, eu sei que é, mas é esse o problema, entendeu? Não adianta você falar o que for. Enquanto a gente tiver empresas dando prejuízo, o Brasil tendo que aportar dinheiro, é isso que vai dar. Vou nem discutir greve de correio, greve de não sei o quê. Não interessa, de fato. A única coisa que interessa é que esses programas sociais são um custo? São um gasto, mas é o menor dos males, não tem o que fazer, a gente tem que continuar ajudando uma população que mais precisa. O grande problema que eu vejo é que, para mim, eu não focaria nisso, eu focaria muito mais em pensar em redução de salário que não teve, de quem está no governo, ou seja, vamos fazer um negócio, em vez de redução de salário, equipar o salário de quem está nos cargos públicos com o mesmo de iniciativa privada. Acabou. A iniciativa privada não vai conseguir aumentar, mas com certeza consegue baixar. Mas é claro que isso também não vai acontecer. Enfim, essa situação é o que trava o Brasil. Aí alguém fala assim, eu vou apostar em bolsa. Cara, não dá para apostar em bolsa e achar que o CDI vai ficar nesse preço o resto da vida. Então, assim, todo mundo às vezes me critica porque eu falo que eu compro o meu CDIzinho ali, básico, pensando na merda Brasil, é por conta disso. Por quê? Se acontecer merda, vai furar teto, aí começa a vir inflação, e a inflação vai vir descontrolada, vai cada vez mais capital saindo do país. E qual que é a relação? Cara, a inflação começa a perder um pouco de controle, o governo tem que aumentar, Selic. Cara, isso é o retrato do Brasil. A gente nunca teve uma tão baixo, mas beleza, a gente tá num momento positivo, onde a nossa bolsa tá barata e tudo mais, mas nossa condição de país ainda tá muito ruim. E não deve melhorar por muito tempo. Enfim, hoje a bolsa caiu 1,46, como eu falei, chegando a 100.627. O dólar aumentou 1,63, chegando a 5,62. Putz, o dólar tá impossível, cara. A gente estava com, acho que um mês e meio atrás, tava com dólar 5,20, velho. Tipo, velho, o dólar dá trades lindos, assim, é por isso que eu gosto dessa belezura aqui, mas, é apostar contra o país. Por isso que eu falo, cara, não tem como não ter dinheiro estrangeiro, ou não ter exposição no mercado exterior. Não tem como não ter. Esse país enfim, não tem como porque, uma diversificação. Acontece isso, beleza. Mesmo que o dólar volte a cair, você tem uma exposição
num mercado muito mais saudável e tudo mais. Enfim, eu acho que é uma exposição que se você não tem, você tem que começar a pensar em ter. Mesmo que seja via ETF e VVB11, alguma coisa nesse sentido, tá? Algum fundo. Mas, assim, se você for entrar, entre em fundo no exterior sem hedge, tá? Porque alguns fundos são redeados em dólar. Esquece hedge. Se o cara te falar que tem hedge, sai fora, tá? Isso é, eu tô falando de fundo de investimento. Bom, então a gente vai conversar agora aqui dos ativos que mais subiram. Cara, hoje eu acabei de receber aqui o relatório da do VRTA e, enfim, eu vou fazer alguns comentários sobre as taxas, tá? Cara, eu achei as taxas que eles estão pegando agora muito baixas. Muito baixas. Isso é péssimo pro fundo, tá? Eu achei que ele ia aproveitar o momento para fazer taxas baixas. Ele quis alocar em grandes produtos, o que significa que ele vai alocar rápido. Mas, cara, tá aí IPCA mais... A média aqui tá abaixo de IPCA mais 6. Cara, esse fundo não vai ficar pagando tão bem. IPCA mais 6, vamos lá, dá 0,40 aí de dividend yield. A não ser, claro, aí eles podem ser beneficiados por uma inflação alta. Agora, se pensar numa inflação nessa casa aí dos 1,72 nos últimos 12 meses, que dá aí 0,10, 0,20, esse fundo aqui não vai pagar bem, não. É uma bosta falar isso, mas as carteiras aqui não tá boa. Ele tá oferecendo liquidez para uma operação. Uma operação é legal, porque a liquidez para a operação não é ruim. Gosto disso, porque é um grupo sólido. As garantias. Tem alienação fiduciária, então isso já dá mais tranquilidade. Só que eu não gostei das taxas. A taxa ele tinha que pegar IPCA mais 6. Mas isso é o problema de se fazer taxa com esse tipo. Veio 2 pulverizados aqui na carteira dele. Os 2 pulverizados, um foi IPCA mais 7. Eu acho baixo. Tinha que ser no mínimo IPCA mais 8. Enfim, a gente está no momento. E o outro veio IPCA mais 8 com uma porcentagem um pouquinho maior. Então, assim... E teve um IGPM mais 7 aqui. Não sei, eu não fiquei muito confortável com essas taxas. Isso já está aprovado, eles vão só liquidar. Isso vai fazer com que o fundo fique ruim? Não. Mas, se você for esperar uma expectativa de 0,8, 0,9, eu não vejo mais. Eu vejo um yield um pouquinho mais baixo, entre 0,7 e 0,5. Eu estou refazendo essas contas aí, mas na média vai baixar um pouquinho, tá? Eu achei que o fundo teria umas taxinhas melhores aí pra gente brincar. Enfim, mas assim, porque eu esperava que esse momento ele utilizaria para baixar, porque logo a gente não vai ter algumas coisas, mas ele optou por fazer só operações. Aqui não está falando da duration das operações, então isso me deixa um pouco... não vou dizer preocupado, mas não fala. Então, tipo, eu imagino que umas 2 ou 3 operações aqui de BTS é de 10 anos, 7 anos. Então, se essas operações são grandes, significa que essa duration é maior. Eu preferia pegar umas durations menores e dar uma porrada para o fundo ele fazer um mix, né? E eu acho que o mix dele ficou muito mais para ser conservador ali, para manter, do que realmente isso. Em termos de operação, a característica desse fundo, as operações são bem lastreadas e tudo mais, isso eu nunca vi problema, então eu não vejo risco de crédito e tudo mais. Eles falaram que tiveram 3 problemas com cedentes, que dá um wave nos juros, normal também, nessa situação aí, impactou um pouco o fundo. Teve o fato também do IPCA ter ficado negativo, isso refletiu um pouco, né? Porque eles impactam em torno de 2 a 3 meses. Eu já fiz uma explicação, acho que para uma pessoa que me perguntou. Então, esses impactos são realmente bem depois. Então, são essas 2 coisas que impactaram negativamente. Só que, assim, para mim, o fundo foi... Não sei se foi inocente, ele teve uma distribuição muito grande, aí depois tirou.
E aí ele vem com essa carteira é ruim? Não, mas essa carteira aqui, assim, então o que você está querendo falar? Que a carteira, essa carteira aqui é 107, sabe? 108. Talvez 110 aí, dependendo. Mas não é uma carteira para 115, que eu imaginei que ele pudesse apostar um pouquinho. Não, mas assim, não fugiu muito também da característica deles, tá? Então, enfim, esse é basicamente o resumo. Acabei de dar uma olhada aqui e eu decidi comentar isso com vocês. Agora vamos falar um pouquinho também de um outro fato relevante aqui do mercado, que é justamente a Habitat. A Habitat ontem soltou um comunicado justamente para falar que eles iriam tentar juntar o Habitat 1 com o Habitat 2. Bom, eles são com a mesma estratégia, mas um é um fundo determinado, outro é indeterminado. Um já estava na fase de início de amortização e o outro não. Para o Habitat 2, HABT11, para mim seria eu achei que era uma ideia do caramba. Porque você pega uma carteira matura, né? Um fundo e ele já está recebendo um bom. Você baixa a taxa? Baixa, o que é ruinzinho. Mas eu não me preocuparia, porque eu teria uma carteira mais sólida. Porque a carteira está um pouco mais desenvolvida. Em termos, vai jogar no VP, o que é ideal, porque o HBT, o Habitat 1, estava com VVP, acabei de olhar. Isso porque teve queda de 4,95 hoje, estava 1,27. Ele chegou a bater 1,31 quando eu olhei. E o mercado, os dois caíram, ou seja, os dois, o mercado não gostou para os dois e para o HBT T11 gostou menos ainda. Só que assim, a grande questão é que quem vai decidir quem tem mais capital lá. Para quem tem mais capital, pode funcionar melhor, porque no final do CRI, está acontecendo duas coisas. Primeiro, que muita gente está antecipando. Se tiver antecipação, o que acontece? É a amortização anterior, o CRI o fundo começa a ficar ineficiente, com muita taxa e pouco rendimento. Porque uma coisa é um fundo que era para ir amortizando ao longo do tempo. Quando pré-paga muita coisa, e isso já fez um CRI pré-pagar, e pode ser que eles imaginam que um outro aconteça alguma coisa semelhante. Se isso começar a acontecer, vai acontecer de que esse fundo vai começar a ter mais taxa do que tempo, ele vai começar a ficar ineficiente. Então, isso pode ser um driver para convencer o cara do HBTT11, porque só se for isso. Não tem outro motivo. Porque ele está com uma carteira boa, a taxa vai melhorar. O outro nem está todo alocado. Então, assim, é uma justificativa. Pro Habitat, eu acho que baixa a taxa. Putz, vai baixar um pouquinho. Com uma carteira melhor, putz, tô tranquilaço. Tá? Eu não entendo por que o mercado não assistiu. Porque se isso acontecer, para mim, eu vejo mais eficiência, melhor ali para quem tá no Habitat. Pro ABTT11, tem algumas vantagens, né? Principalmente no final, dá liquidez pro fundo, mas é uma questão aí que a gente teria que considerar. De qualquer forma, é bom, só que o mercado não gostou das duas. E claro que gostou muito menos quem é Habitat 1, o HBTT11. Tá? Eu fiz essa pergunta pro Eduardo Malheiros, que veio aqui no canal. Cara, eu vou colocar no card aqui em cima. Dá uma olhada lá. Eu queria muito que você visse essa conversa e toma as decisões que você quer. O relatório eu coloquei no meu canal do Telegram também. Eu acho bem legal. E é basicamente isso que eu vou falar. Essa é a minha opinião. Vale muito a pena porque eles falaram um pouquinho de como vai ser as proporções e tudo mais. No consolidado vai ficar um fundo bem maior. A liquidez deve aumentar. Eu gosto da liquidez maior, a quantidade de cotas, então vai ter mais free float. Pro ABTT11 isso também é melhor, então aumenta a liquidez, você melhora um pouquinho a taxa. Ainda mais agora que a carteira ficou com 72%, também isso é o relatório da Habitat, ficou com 72% alocado, então está cada vez melhorando, vai pagar mais taxa. Então eu vejo isso como positivo, mas pro HBTT11 foge um pouco do talvez os caras querem. Isso pensando no
Horizonte claro. Pensando em antecipação, cara, aí, bicho, não tem nem o que discutir, porque senão o fundo pré-paga tudo, o fundo vai ficar com PL baixo e vai ter que ficar com custos de gestão e tudo muito alto ainda. E aí começa a ficar ineficiente. E outra coisa, a estratégia é a mesma. Os dois são CRI pulverizado. Então faz sentido para a gestora colocar junto. A grande questão é vamos ver se os cotistas vão aprovar. De um lado, o Habitat 2, só louco não votaria sim. Eu não vejo negativo, porque o outro tem uma carteira. Tanto é que o outro é bem mais visto que o VVP do outro era muito maior. Não, você sabe que eu não acredito em VVP, né? Mas assim, isso indica que o pessoal paga muito mais por ele. É isso. Então o pessoal assume mais porque é uma carteira mais madura. Então, do lado de cá, só vejo flores. Do outro lado, existe uma ideia aí E outra, aí o cara mudou de perfil também, né? Ele, em vez de ter o dinheiro recebendo, ele vai ter o dinheiro reinvestido no próprio fundo, porque aí passa de um fundo determinado para determinado. Vamos ver aí o que os caras vão falar. É uma votação e é interessante. É um prazo muito curto, então os caras vão decidir muito rápido. Mas se isso acontecer, eu vejo que os dois lados vão ganhar. Só que eu vejo uma vantagem um pouco, principalmente fui no VP, mas eu vejo uma vantagem no VP muito maior. É só olhar o VVP. O pessoal paga por uma carteira mais madura muito mais. Não que eles estão pagando errado, tá? Não estou defendendo quem está pagando aqui, não. Só estou falando que o mercado está fazendo isso. Ainda mais que ele não tem liquidez e tudo mais. Então, aqui o cara está fazendo errado, mas o interesse das pessoas está muito mais numa carteira mais madura. Ainda mais que não tem essa movimentação. Enfim, essa é a visão. Eu acho que aqui eu consigo falar um pouquinho. Vai ter novas perguntas, vai ter novidades. Hoje eu entrei em contato com o RI da Habitat para conversar com isso. Fui muito bem respondido. Não respondeu só para mim, respondeu para o mercado. É bem tranquilo, mas eu tive uma boa conversa. E eu entendi bastante a ideia. Eu já perguntava, eu já tinha a ideia que isso é uma coisa possível, né? E no final, para quem habitar é bom, né? No geral, eu vejo uma boa notícia para o mercado, mas assim, para quem tem a cota, a ABT não foi muito bem recebido, beleza? Uma notícia, mudando de assunto agora, vamos falar que amanhã a gente vai ter uma live com a VBI Real Estate. Amanhã a gente recebe Vitor Martins e recebe a Juliana Freitas, tá ok? Então vai vir a Juliana e o Vitor aqui conversar com a gente sobre o CVBI. O Vitor, ele é o head de crédito da VBI, ele tem bastante experiência, dá uma olhada lá na descrição, que vocês vão conhecer um pouquinho melhor, e eu acho muito legal. O CVBI também foi um foco de uma notícia na terça-feira, que ele zerou a performance pro segundo semestre e voluntariamente baixou a taxa de gestão. Então, isso ele tenta alinhar um pouquinho com o mercado, o que vai acontecer. E aí, se você fizer um comparativo, talvez, é um pouco diferente, mas Habitat e o outro, você vê a diferença das taxas que estão sendo aplicadas. Bom, enfim, eu só estou falando que toda vez que um player começa a baixar, isso gera uma movimentação no mercado para que outros players baixem. Então, isso é importante de comentar aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre amanhã, além também de conversar um pouquinho sobre a carteira e sobre qual é a visão dele de crédito no país e tudo mais. Então amanhã, Vitor Martins vai vir conversar sobre o CVBI, beleza? A minha ideia é depois trazer o restante do pessoal do Real Estate. LVBI a gente não pode comentar amanhã, porque eles estão em silêncio. Vai ter uma oferta agora, mas eles têm PVBI, RVBI também, são outros fundos que valem muito a pena a gente conversar. Beleza? Então quero agradecer o pessoal da VBI Real Estate, principalmente a Juliana. Beleza, então vamos continuando aqui e a gente vai falar agora dos ativos que tiveram o pior desempenho, depois o que tiveram o melhor. Um dos ativos que tiveram o pior desempenho foi o HBTT11, tá? Com uma queda de 4,95, mas foi recebido muito mal. Mas pode ser por investidor sardinha, tá? Olha, assim, por que eu falo que foi por investidor sardinha? Teve 12 negociações o fundo. Foi financeiro de 21 mil. Então, assim, não foi tipo, nossa, quem
toma a decisão não deve ter vendido. Quem toma a decisão está pensando ainda se vale a pena. E eu acho que vai ter um trabalho falando, olha, a gente está pensando por conta disso, disso e disso. E alguns das justificativas, principalmente essa questão de pré-pagamento, faz sentido para mim, tá? Então, se faz sentido para mim, muitas vezes um investidor profissional, um investidor qualificado, pode ter uma visão igual eu tenho. Só que vai ficar com medo de ineficiência e aumentar a liquidez, então pode ser que ele decida sim. Entendeu? Então, apesar do mercado ter tratado mal, um outro fundo que caiu bastante foi o XPCI, 1,74. Ontem teve a live do Daniel Malheiros no canal fis.com.br com o Massete, tá? Então, eu não vi a live ainda, eu quero ver. Então, essa aqui eu vou deixar um pouco pro lado, porque pra mim o XPCI, então, eu não sei o que ele falou lá. Será que ele falou muita coisa? A gente já conversa um pouquinho. A linha de crédito da XP não tem me agradado muito, né? Desde da live de setembro. Eu confesso que eu tenho que ver as últimas duas lives, tanto desse segundo trimestre e essa live também. Tá na minha listinha. Mas vamos ver aí o que eles pensam para crédito, até para ver o que o fundo pensa. Porque é um fundo que pode ficar nesse vacilo aqui, e aí acontece o risco do Brasil que a gente estava começando lá no começo, e aí ele é meio beneficiado porque os juros aumentam e aí ele tá no bolo, sabe? Tipo, é um fundo que está meio mixado ali e ele acaba sendo drivado a subida justamente por uma crise no Brasil onde tem que levantar Selic. O que é uma bosta, tá? Então, é melhor taxas mais baixas. Mas eu compro meu CDIzinho, tá, velho? Não o CDI puro, mas eu compro FIs que dão CDI, principalmente os que estão abaixo, que é o caso do XPCI, que estão abaixo do valor patrimonial. Porque não vai a tendência é eles voltarem, tá? Principalmente se acontecer um caso desse. Enfim, KNHY 109. Então, os créditos deram uma caída. Olha, o Bari 106,20, HGRU 130. Pô, o Bari, um dos que eu tinha olhado, ele tava 105. Então, esse fundo aqui, ó, é outro que vai para casa ali dos 110. Tá ficando muito bom. Tord 10,60. Canip 109,91, também é um ativo aí que eu fico de olho, mas ainda tá com valor um pouco acima. O Canip hoje teve uma liquidação de 9 milhões. Puta que pariu. Uma liquidação que eu digo, o volume de negócios, tá? XPMOL também, XPMOL 109,15, para mim ainda tá caro. Tegar 135. Habitat 137, com uma queda de 141. Becri. O pessoal do Banest também vai vir aí, tá? Pra conversar sobre o Becri. O Vitor. Então tá, gente. Agora vamos falar dos ativos que mais subiram. Hoje o iFix teve uma leve queda, 0,03, chegando a 2.776. O RBRL também caiu um pouquinho, chegando a mais ou menos 115. Mas, cara, 14 negociações, 8 mil, isso aqui é brincadeira de criança. Hoje saiu o relatório do RBRL. Cara, eu fiquei com... Eu tô começando a olhar uns contratos lá. O vencimento tá lá. Eu quero ver como é que eles vão fazer essa nova, tá? Essas novas aquisições. Isso vai ser muito importante para esse fundo aí. E já falaram que diminuiu a posição que quando eu analisei a primeira vez, já começou a ser meio que diluída, tá? Então, antes eles estavam com uma posição de 96% a primeira vez que eu olhei, e agora estão com 88%. Então, eles ou estão saindo no mercado secundário e vão fazer. Então, a minha ideia é que esse fundo ficasse entre 75%. Vamos ver se vai acontecer. E agora pode ficar até com menos, porque dependendo de como for a liquidação, sei lá, pode chegar a 60%. Cara, para o fundo ter controle, ele precisa ter esses 51%. O resto é só apostar na estratégia de galpões logísticos. O que para mim faz sentido no híbrido, no mix lá faz sentido também. Vamos agora falar dos que tiveram mais positivos, eu vou falar só dos 3. HGCR bateu 103,26, 119. HLOG 121, também 7. Tipo assim, o HLOG
0,83. Tipo, alguém tá brincando, é igual o RBRL. Não dá pra entender a alta deles, tá? É porque, tipo, HBL, RBL, você tem que saber o preço que ele tá valendo. Tá? É muito complicado isso. Por quê? Porque se você negociar, você toma um spread na cara. E alto. A HGLG 188. A HGLG teve aquela notícia da devolução. O que eu entendi do comunicado foi que não foi uma decisão da Credif, foi uma decisão unilateral do vendedor. Agora, o que eles falaram lá, e no fato relevante, é que eles vão olhar o contrato, ver se ele pode simplesmente devolver o sinal. Muito provavelmente as coisas não funcionam assim, mas eu acho que não é simplesmente devolver o sinal, mas se o cara não quiser vender, eu acho que não tem, mesmo que ele tenha assinado o contrato, ele pode dar para trás, mas deve ter uma multa. Eu não sei, eu não vi o contrato, mas não foi uma coisa lá. Isso é ruim pro fundo? É. Porque uma coisa é você chegar assim que virar o ativo, uma conversão que eles estão pretendendo, e se eu fosse a Credit Suisse, eu adiaria. Porque senão galera vai usar nego comprador como liquidez. Eu faria isso. Porque você não sabe. É um ativo bom, é um ativo... Cara, mas é um ativo que aumentou 800 milhões de PL. E 350 milhões, que não é pouco, que é tipo 40% do fundo, tava num ativo que o cara não quer vender mais. Independente de você brigar com o cara não vai ser obrigado a vender. Mesmo que ele pague uma multinha, o quê? 10 milhões, sei lá, 2, 3 milhões do sinal. Ok, é peanuts. Peanuts, vai te dar um lucrinho bosta. Você ainda tá com um problema de 400 milhões, 350 milhões para você investir. Então assim, toma cuidado com o HGLG. Ele voltou para a faixa 188. Cara, ele tá muito caro. E eu vou te falar pra você, se você começar a entrar nesse ativo aqui, você vai ter uma... E se a Credit Suisse não mudar, porque a Credit Suisse tem prerrogativa, né? Ela falou, olha, eu não consegui fazer alocação, não deu certo. Porque uma coisa é quando você aloca 60% do ativo. De cara, assim, menos de um mês. Que é o normal. Ou 2 meses. Ok, aí depois você faz essa transferência, vai ficar suave. Porque aí você não sofre tanto com o ativo. Mas do jeito, eu não sei não. Não sei mesmo não. Enfim, é uma ideia que eu tô te falando. Então, HGLG é um risco para mim. Um que eu tenho falado aqui, para mim parece que a galera tá comprando risco Brasil aqui, é RBRY, que é o ativo, CDI, High Yield. Mas também teve 200 mil de negociação, acho que já é uma negociação um pouco maior. Mas também, para mim, já não faz sentido. Pô, os caras acabaram com o meu brincadeirinho aqui, ele saiu hoje de 100 mil, de 100 com fechamento para 104, mas eu não sei se ele fica sustentável aqui. Ele bateu 105 hoje. É um ativo que eu gosto, mas deixa eu comprar mais um pouquinho, precisa ser egoísta, pô. Pô, esse ativo aí... É porque assim, ele é um ativo high yield, ele paga mais ou menos CDI mais 6, só que é CDI. Só que você... Lembra do começo lá, das notícias? Se a bagaça lá funcionar, se começar a estressar entre ministro e presidente... Bom, porque mexer nos funcionários não vai conseguir. Mexer nos programas sociais não pode, o que a gente vai fazer? O cara vai apelar uma hora, eu tô falando, enfim. Brigou os caras lá, vai entrar um... Enfim, e aí o que vai acontecer? IPCA, se você faz compras, você já notou que deve ter aumentado, tá? Galera, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e, muito importante, comente aqui embaixo. Amanhã tem uma live com a VBI Real Estate. O Vitor Martins vai vir aqui para conversar com você sobre o CVBI. Uma outra notícia muito legal é que na sexta-feira a gente tem mais uma live no Resumo FIIs. A gente faz uma live da semana com resumos da semana com todos os itens importantes. A gente vai voltar a falar de um monte de ativo que a gente comentou aqui, que vai ser foco de muito interesse para você. Só que na sexta-feira é lá no canal fiis.com.br, beleza? Aqui no YouTube mesmo. Eu deixo o link aqui embaixo para vocês, caso vocês queiram entrar, se inscrevam lá no canal também. Se inscrevam aqui, se inscrevam lá. A gente tá com uma parceria com eles lá pra gente fazer esse programa na sexta-feira. Além de, lá tem muitas lives legais também, tá ok? Grande abraço para você. Diogo, canal FI Fácil.